Muito bem, meus queridos, amados e diletos ouvintes, aceitem a paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este quem vos sauda sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador N. Hoje eu estarei trazendo para os ouvintes mais um assunto pertinente à palavra de Deus. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal e deixasse o seu like, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele sobe na plataforma de maneira que muitas pessoas acessarão o conteúdo. E não deixe de apertar o sininho e apertar em todas, porque todas as vezes que eu estiver postando conteúdo, você será notificado. Muito bem, hoje o assunto que eu irei deixar é sobre as cidades refúgio. As cidades refúgios no Velho Testamento, meus amigos e amados ouvintes, para quem não sabe, era um lugar onde se refugiava a pessoa que cometia um crime de sangue, né? Ela tinha por finalidade de ir até a cidade refúgio, onde tinha o sumo sacerdote na porta, né? Ela entrava na cidade e, estando ali dentro daquela cidade, o seu vingador não poderia entrar para cobrar sangue do seu ente querido. Mas, enquanto o sacerdote estava na porta, ele estava guardado, né? O vingador não podia entrar. Mas quando o sacerdote daquela cidade morria, né, a pessoa estava livre do crime de sangue. Então hoje eu gostaria de ler para você o livro de Hebreus, no capítulo 6, e no versículo 18, que diz assim: para que, mediante as duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte e lento, e tenhamos-nos que corramos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. A designação do assunto pertinente sobre a cidade refúgio nós podemos encontrar em Josué capítulo 20 e no versículo 7 e versículo 8, que diz assim: designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Natalim, Siquém, na região montanhosa de Efraim, Quiriate Arbas, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, da altura de Jericó, para o oriente designaram Bezer, no deserto de Planalto, da tribo de Ruben, e Ramote, em Galileia, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, Baza, da tribo de Manassés. Os lindos significados dos nomes da cidade refúgio, esse nome, meus irmãos, ele nos revela principalmente princípios da salvação em Cristo Jesus, que se descreve bênçãos do Evangelho e da graça do nosso Deus em nossa vida. Deus, meus irmãos, ele deixa a trilha de sua riqueza registrada na sua palavra. Quem pode duvidar da tua santa inspiração? A cidade de Quedes, ela ficava na Galileia, que era uma região montanhosa de Efraim, que pode ser traduzido como lugar santo. Ela representava justiça dada a nós por Cristo, fazendo-o aceito por Deus. Nós nunca podemos permanecer em descanso perfeito
se não conseguimos confiar plenamente na justiça de Deus, porque nós precisamos da justiça de Deus e nós temos que confiar que ela pode residir em nós. E hoje, meus amigos, Cristo é a nossa justiça, nossa santidade. Se tivermos a revelação, nós podemos permanecer refugiado nele, né? E o livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 7, Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho da fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Só que o mesmo Paulo, ele continua dizendo em 1 Coríntios capítulo 1 e no versículo 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, na qual se nos tornou da parte de Deus a sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então veja, meus amigos, que o nome Naftali, ele pode se traduzir como luta. Nós não podemos pensar que receber a justiça do Senhor não vai trazer luta. Em nosso interior nós temos luta. Em nosso dia a dia cotidiano teremos luta. Dentro das nossas congregações teremos luta. Em cima do altar, para ministrar uma palavra e atingir o auditório, existe uma luta espiritual, né? O nosso velho homem, ele sempre vai tentar prevalecer. O nosso velho homem vai tentar sempre impedir o avanço dessa justiça na nossa vida. É ter controle sobre o verdadeiro refúgio, que é o descanso na justiça de Deus. A justiça, meus amigos e amados irmãos, ela própria sempre produzirá a luta. Sempre onde houver justiça, vai sempre ter uma reprodução de luta, contendas, divisões. Nós devemos nos esforçar para permanecer no descanso, que é a justiça de Deus. Isso está plenamente traduzido no texto de Hebreus capítulo 4, que nós temos luta em nosso interior para prevalecer. Vencer conquista, meus amigos, mas em Cristo nós podemos encontrar descanso total e receber tudo que precisamos da parte de Deus, né? E nós temos Siquém, na cidade montanhosa, né, que ela ficava nas regiões montanhosas de Efraim, que ficava entre o monte Ebaal e o monte Gerezi. Eram os dois montes. Era o monte da maldição e era também o monte da bênção. O nome pode significar ambos, né, que são traduzidos: Cristo nos dá a sua força, Ele que nos sustenta e apoia. O sumo sacerdote, ele nos leva nos seus ombros ao Santo do Santo, né, que se encontrava no livro de Êxodo, no capítulo 28 e no versículo 12. Só que na linguagem do Novo Testamento, Judas traduziu assim em Judas capítulo 1: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. A menção a Efraim, ela remete aos frutos, ou seja, duplamente frutífero, que se deriva de uma intercessão
do nosso sumo sacerdote. Siquém foi um lugar onde os patriarcas passaram e não podemos deixar de nos lembrar que, incidentemente, que Jacó passou quando o filho de Siquém violou a sua filha Diná. Levi e Simeão mataram os homens da cidade por vingança, meus irmãos. E nesse mesmo lugar, em outro momento, Deus usou como refúgio para os homicidas. Esse refúgio era possível pela ação e pela intercessão do Senhor, que pode vencer a nossa carne em nós mesmos. Essa cidade também está situada entre o Monte Ebaal e o Monte Gerezi, permitindo uma visão panorâmica da terra. Essa visão panorâmica das riquezas de Cristo nos leva a desejar descansar mais naquele que pode nos levar até a essa herança. Se dermos um salto para o futuro, nós vamos lembrar de que Siquém foi o lugar especial para o qual Jesus, o Senhor Jesus, em João 4, ali junto ao poço de Jacó, Jesus disse à mulher samaritana que ela poderia se satisfazer a sua sede, que ele tinha uma água viva. E ela confrontou Jesus, mas Jesus confronta aquela mulher com a nossa infinita sede, né? Porque ela pensou que poderia estar confrontando, mas quem estava sedenta era ela. Jesus confrontou ela porque ela não estava em condicionamento de tomar da água. Para tomar dessa água tem que tomar decisão própria. Se não tiver decidido a caminhar até essa fonte de água viva, não poderá obter água que faz jorrar do ventre para eternidade. E Jesus confrontou aquela mulher ali, junto ao poço de Jacó. Jesus disse para aquela mulher samaritana que ela poderia satisfazer a sede, que ele era uma fonte de água viva, né? E a mulher, com a sua infinita sede, olhava profundamente para ele, né? E ele falava de uma vida de edificação, de purificação, de retidão, de prontidão, de redenção, né? Uma vida que era levada para o santo do santo, né? Que Adão e Eva perderam um dia. Essa vida com o Pai é a peça que faltava no nosso interior, queridos ouvintes. Esse vazio, ele vem preenchido de diversas formas pela humanidade. Esse vazio agora seria suprido por ele, que nos traria ombros amigo até o Pai pelas suas obras. E por ele, um único homem que desceu até essa terra, que pode nos levar. O curioso é que nesse mesmo texto de João 4, Jesus, naquele mesmo local, ele explicou aos discípulos que o campo se branquejava para a ceifa, que os frutos, ou seja, a terra é de Efraim. Efraim significa frutífero. Então Jesus estava explicando que os frutos estavam preparados,
Mas os ceifeiros daquilo que outros semearam, nem os frutos seria nosso e tudo seria do nosso sumo sacerdote. Ele falava: alguém plantou aqui, nós vamos ceifar, mas não vamos ficar com o produto que foi extraído da terra, porque não nos pertence. Bacana, né, ouvintes, essa interpretação. Depois vem Quiriate Arbas, que era uma outra cidade refúgio, ou seja, Hebron, que ficava na região montanhosa de Judá. Quiriate Arbas, ela pode ser interpretada em hebraico como a cidade dos quatro cantos, ou seja, que tripicamente pode apontar a nossa verdadeira cidade dos quatro cantos. A Nova Jerusalém, Hebron significa comunhão em Cristo por meio de sua justiça e de sua obra dentro de nós. Nós seremos traduzidos em uma comunhão que vai culminar na Nova Jerusalém, né? Quando nós seremos mais nós mesmos, sem nenhuma mácula, sem nenhuma maquiagem, mas a pedra viva na habitação do Pai, vamos brilhar e expressar a glória para ter essa experiência mais profunda de comunhão com o Senhor. Nós precisamos aprender a viver pela justiça de Jesus e confiemos na sua obra, porque a Bíblia diz que naquela cidade habitava Arba, o maior homem entre os anaquitas ou os anaquins, né? Que está registrado em Josué no capítulo 14, no versículo 15, que Arba era o pai dos anaques, ou seja, pescoçudo, né? No livro de Josué 15, do verso 13 e 14, a palavra mencionada que Caleb expulsou os 3 filhos. Aimã, o meu irmão é um dom, que significa o meu irmão é um dom. Sessai, que significa nobre, e Talmai, que significa sulcado. O fato desses 4 gigantes terem habitado ali e aludir o seu nome original, a habitação dos 4 gigantes deu origem à cidade dos 4 cantos. Deu origem à cidade dos 4 cantos. Cádiz, ele lembra que Hebron era uma porção dada a Caleb, né, que é um vencedor, e alguém que preservou em seguir o Senhor, um dos 2 único que saiu do Egito, né, que passou pelo deserto e entrou na terra, que era Caleb e Josué. Para Caleb, que possuísse aquela cidade, ele presenciou a deslojar os gigantes, ou seja, expulsar. Se o pensamento que 4 também é um número da criação, que a criação foi executada no 4º dia,
nós podemos vislumbrar que esses 4 gigantes, eles podem representar a nossa natureza humana, ou a fortaleza do velho homem e da velha criação, ou o velho homem que já está no controle da nossa vida há muito tempo, já cresceu e já fortaleceu. Entretanto, para desfrutar dos frutos abundantes dessa plena comunhão, nós precisamos conhecer o nosso velho homem como morto e viver pela fé na palavra de Deus. Sem vencer o domínio desse gigante, não entraremos na vida vitoriosa, nem experimentamos as experiências que são insondáveis das riquezas de Cristo. Portanto, queridos ouvintes, nós precisamos conhecer, crer na justiça de Deus e na sua obra, porque um dos detalhes dessa cidade é tão importante que ali foram sepultados patriarcas em uma caverna de Macpela, né? Em Gênesis capítulo 23 foi sepultado Sara. Em Gênesis capítulo 25, verso 9, foi sepultado Abraão. Em Gênesis capítulo 49, 30, foi sepultado Isaac, né? E em Gênesis capítulo 50 e no verso 13 foi sepultado Jacó. Então Macpela significa o dobro ou a porção. É importante, meus irmãos, pensar que Abraão comprou aquele pedaço de terra quando ele viu Sara descansar. Ele escolheu a dedos o lugar aonde ele iria enterrar sua morta. Esse lugar, meus irmãos, ele se tornou o lugar de descanso dos patriarcas, que também pode indicar a esperança que eles tinham de uma porção dobrada, que era um lugar maravilhoso, povoado de gigantes, onde habitavam os filhos dos Anaques. E o que eu mais impressiono é o fato desse lugar ter sido conquistado futuramente por Caleb e por Josué, que preservou em seguir o Senhor, que depois que tornou uma cidade santa, um local de refúgio, um local de habitação, habitado por pessoas que viviam inteligentemente e integramente para o Senhor, devotadas e dependentes do Senhor. Foi inserida ali também os levitas e os sacerdotes. E os sacerdotes. A menção à tribo de Judá, né, que era a tribo que possuía aquela região, nos mostra remetentes ao significado do seu nome, porque Judá significa louvor, e ali havia louvor pelos levitas, que não pode ser oferecido por pessoas que estão na carne, né? A demanda é uma vitória sobre a nossa natureza, porque Deus é espírito. Ele procura quem os adore em espírito e em verdade, né? E a Bíblia continua dizendo sobre Bezer no deserto de Planalto, da tribo de Ruben. Esse lugar, meus irmãos, de estabilidade e de segurança, podendo ser traduzido como fortaleza remota,
onde nós começamos a colher frutos de maturidades. É impressionante a localização de Bezer. Bezer está em um deserto porque vai contra todos os nossos conceitos humanos de estabilidade humana. Porque o ser humano, desde Caim, ele busca proteção e alegria e sustento, né? Ele se considera seguro quanto ele tem as necessidades básicas supridas. E isso dificilmente seria vislumbrado em uma região desértica, onde só habita deserto. Isso nos sugere que a maturidade nos leva a viver sem sermos firmados na segurança das aparências exteriores e ainda ter paz, instabilidade pela profundidade do relacionamento obtido em Hebron. A menção a Rubi, ela é sugestiva, pois significa eis um filho. O refúgio, meus irmãos, está disponível àquele que pode ver e entender o Filho de Deus. O Filho é chave, a chave da nossa estabilidade. Nada melhor para a nossa fortaleza do que conhecê-lo e conhecer a sua maravilhosa obra. Assim nós podemos permanecer em segurança, em confiança no Filho de Deus. Porque este é o meu Filho amado, a quem eu comprazo, disse o Senhor, em Mateus capítulo 3 e no versículo 17. Também Mateus 17, versículo 5. Aí nós vemos uma outra cidade chamada Ramote, que ficava em Gileade, da tribo de Gade. Ramote significa altos. Quando nós aprendemos que o segredo da estabilidade que o Filho nos propõe, que essa estabilidade é no Filho de Deus, então nós podemos permanecer nele em lugares celestiais, né? Como diz Paulo em Efésios 2, versículo 6, né? Experimentamos uma vida de trono, porque Gade significa tropas ou paninhas, enquanto Gileade pode ser traduzido como monte do testemunho, que é derivado pela palavra Gal-en-Dai, né, que está em Gênesis capítulo 31, 46. Isso é de grande instrução que é para nós, porque nós podemos desfrutar, meus irmãos, da unidade, que é o fruto do testemunho do Filho de Deus em nós. Nossa unidade real, e nele, assim nós podemos ser pedras vivas, nós podemos ser edificados juntos, unidos, como está no livro de Salmo 133. Ó, quão bom e consolável é que os irmãos vivam em união. Nós não podemos deixar de nos lembrar que Jacó ergueu a pedra como uma coluna que teve a revelação da casa de Deus, lá em Gênesis capítulo 28 e no versículo 11. E nós vemos também que em Deuteronômios, Deus deixa bem claro que o local onde o povo de Israel edificasse ao Senhor um altar, esse deveria ser composto de pedras.
e seriam uma pedras tosca, né, que nos fala Deuteronômio 27, versículos 5 e 6. No livro de Josué, no capítulo 4 deste livro de Josué, na travessia do Rio Jordão, Josué ordenou que o povo construísse 2 montes de 12 pedras, né? Hoje nós sabemos, meus irmãos, que essas pedras no leito do Rio Jordão são nossos velhos homens, enquanto as 12 que saíram do Jordão representavam a vida, a ressurreição. A única qualificação para desfrutar das riquezas inesgotáveis de Cristo é uma pedra para cada tribo, ou seja, aqui estava demonstrativa que daquelas 12 pedras, cada pedra daquela era uma nação, né? E temos uma outra cidade chamada Golã, em Baza, que era da tribo de Manassés. Alguém lembra quem é Manassés? Manassés é filho de José. E esse Manassés, essa tribo de Manassés, eles se alojaram no lugar chamado Golã, que ficava em Baza. O impressionante do significado dessa cidade, desse aspecto de Cristo em nós, Golã, pode significar um círculo, nunca acaba, ou o cativeiro e a alegria, porque uma experiência que antecipa a glória é a experiência que antecipa o penhor do Espírito da excelência em nós. O cativeiro também remete ao desfrute de uma vida de cativeiro plena no Senhor, de entrega à sua vontade a nós. A nós temos que exercer isso. Uma vida feliz e entrega de total santidade e confiabilidade em Deus. A localização dessa terra de Baza, que significa frutífero, nos remete à base para os nossos verdadeiros frutos, que depende de esquecermos o nosso velho homem e prosseguirmos em direção ao nosso mestre. Manassés significa levado a esquecer, porque quando José colocou o nome de Manassés, José estava falando que tinha esquecido tudo aquilo que os irmãos tinham lhe feito, que era um passado triste de dor. Então ele colocou o nome em Manassés. Deus me fez esquecer do passado triste de dor. Essa cidade, ela reflete um caminho para a maturidade. Irmãos, nós vemos no livro de Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 13, que Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se nós tivermos apegado em nós mesmos, a nossa história, o nosso passado, se nós estivermos vivenciando coisas que já ficaram para trás, nós não podemos correr a carreira que Deus confiabilizou em nós.
A noiva, ela era chamada, e quando ela era chamada pelo noivo, ela nem sabia que ela tinha que deixar tudo para trás. Está na Bíblia, está lá em Isaías capítulo 45 e no verso 10. Ouve, ó filha, vê e dá atenção, esqueça o povo e a casa de teu pai. Tá vendo? Ela tinha que esquecer tudo para trás. O sentido aceito para Golã é a alegria. A verdadeira alegria está naquele que vive para Cristo Jesus, esquecendo de si mesmo e contemplando a agradar o seu mestre, oferecendo a ele frutos que ele gera em nós, que é fruto do Espírito Santo. As portas estão abertas, ouvintes. Que possamos correr para Cristo, a nossa cidade refúgio, que permanece ali, né? A Bíblia nos mostra no livro de João, no capítulo 15, do 1 até o 8, a seguinte fala de Cristo Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim que não der fruto, ele corta, e todo o que der fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vamos já, estamos limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim, eu nele, dá muito fruto, porque em mim, ou seja, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante ao ramo seco, e apanha e lança no fogo e o queima. Mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim vós tornareis os meus discípulos. Queridos, que palavra impressionante de Jesus para os seus discípulos. Cabe lembrar que a palavra grega usada, permanecer, ela está relacionada em residir, ou seja, morar, como está no Salmo 91, aquele que habita, né? Que nós possamos habitar nele, nos refugiar no nosso mestre, e que nós possamos desfrutar do melhor da terra até que ele venha nos buscar. Então, cada uma dessas cidades, eu não sei se os irmãos perceberam, que elas estão relacionadas a Cristo, porque a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, centrifica Cristo. Ela é toda cristalizada. Toda palavra citada, ela se dá em Cristo, né? Assim como há um provérbio aí no mundo que Deus está em todo lugar. Isso é verdade. Deus está em todo lugar. E tem outro provérbio que diz que todos os caminhos nos levará a Deus. Sim, é verdade.
Todos os caminhos nos levará a Deus. Até porque a Bíblia é claro isso. No livro de Provérbios, capítulo 12, no verso 14, está escrito que há caminhos para os olhos dos homens seguir, parece ser caminhos retos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. E está escrito também em João capítulo 14, no versículo 6, Jesus falando: eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os caminhos levam a Deus. Só que o caminho que é Cristo Jesus, ele leva para a salvação. Agora, os caminhos que aos olhos dos homens parecem ser retos, eles levam o homem a Deus, mas para ser condenado por ele. Porque não assumiram a trilhar no caminho de verdade, no caminho de vida, no caminho de perdão, no caminho de arrependimento. Então que essa palavra, ouvintes, possa servir para o seu elevo espiritual. E eu espero que você tirou algo que possa ser útil para a sua caminhada cristã. Fiquem todos com Deus e recebam a paz do Senhor Jesus. Esse que vos sauda, já despedindo, sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador N.